Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Bem-vindos a mais um Política na Veia. A gente começa essa semana aí nessa indecisão, Gisele, Cláudio Couto e Nassif, da decisão que o senador Jacques Wagner vai tomar. Jacques Wagner é líder do governo. Na semana passada ele acabou sendo alvo de uma operação da Polícia Federal nas suas relações com um ex-sócio do Banco Master, o Augusto Lima. É uma história que, obviamente, a gente precisa lembrar que ela começou antes do Banco Master, né? O Augusto Lima comprou uma rede de supermercados populares que vinha junto uma tecnologia assim, de financiamento dos consumidores, que acabaria dando também uma tecnologia para o consignado. Depois, o Augusto Lima vira sócio do Banco Master, o Banco Master, então, acaba entrando e tendo acesso a essa tecnologia com a qual ele expandiria seu trabalho e sua operação de crédito consignado. Bem, tá todas as relações meio sempre muito esquisitas. Eu, Nassif, Cláudio Couto e Gisele, ainda tenho dificuldade de entender por que certos figurões do PT ainda caem nessa esparrela de criar essas relações esquisitas. Acho que a mais estranha é o fato dele ter pedido o Augusto Lima para comprar um apartamento para depois recomprar para a filha. E por que o Jacques Wagner precisaria disso? Mas vamos lembrar que, obviamente, são dimensões diferentes de todo desse escândalo, mas, de qualquer forma, é sempre essa situação muito estranha, né? Porque você precisa de um amigo para comprar um imóvel para você quer dar um presente à sua filha. Mas, bem, a gente pode discutir isso tudo, mas eu acho que o principal é o seguinte: o quanto vocês acham, vou começar aqui pelo Nassif, isso afeta a campanha do presidente Lula, né? Olha, a ingenuidade do governo Lula se repete, a mesma ingenuidade que permitiu a Lava Jato, que permitiu o Mensalão, o republicanismo, né. Porque o que aconteceu? Vamos tentar outro dia eu andei escrevendo sobre a lógica da corrupção no jogo político. A corrupção, a denúncia de corrupção sempre foi uma arma da direita histórica. Getúlio foi assim, Juscelino foi assim, 64 foi assim, as marchas Deus com a família, Mensalão o Mensalão que quebrou a perna do PT foi assim, Lava Jato que levou ao impeachment, né. Então o que acontece com essa história do Master? O Master ele tem todos os ingredientes para uma Lava Jato, porque ele pega um círculo muito grande aí de subornos e tudo aí, né. Então quem define politicamente é quem controla as informações e controla as narrativas. E daí a direita deu um show, porque começa a operação, vai para o Dias Toffoli e a relatoria, imediatamente começa uma campanha pesada contra ele, contra o Alexandre de Moraes, por razões eu não estou entrando se é justa causa ou não, ele deu motivos lá, o Alexandre deu motivos, mas quando você pega o primeiro mês, a daí conseguem derrubar o Dias Toffoli da relatoria, e ele na relatoria o que ele fez? Percebeu que havia vazamentos da perícia para direcionar a narrativa, digamos assim. Então ele chamou para o Supremo a perícia e colocou 4 peritos da Polícia Federal acima de qualquer suspeita lá. Mas daí começa aquela campanha pesada contra ele que todo mundo adere. Pô, quem que é a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção, então tira esse oportunista aí. A gente falava: "Gente, cuidado aí que isso aí o que está em jogo não é o Dias Toffoli, é a relatoria". Daí sai a relatoria do Dias Toffoli e cai com o André Mendonça. Primeiro ato do André Mendonça, quebrar o sigilo do Fábio Luiz. Quebra o sigilo do Fábio Luiz, levantam a movimentação em 4 anos para dar aquele valor altissonante, soltam aquilo. Primeiro mês, o master era Lulinha, Toffoli e Alexandre de Moraes. E daí vai caminhando. O resto não aparecia ninguém, não aparecia mais ninguém. Você pega o BRB, aquela moça que é a principal porta-voz desse grupo lavajatista, a repórter da Globo, chegou a vender a ideia de que o conselho do BRB comprou participação lá no Master, porque foi pressionado por um diretor de fiscalização do Banco Central, e o cara mostrou um vídeo do cara pressionando, até parece aquele um bando de raposa lá sendo
Depois isso foi desmentido por alguns membros do conselho e tudo, mas ficou por isso mesmo. Daí o que que acontece? Vem o caso concreto, o vazamento da conversa do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcado. Daí não teve jeito, a imprensa toda teve que cair em cima disso durante um tempo, esvaziou a estratégia da Lava Jato 2, daí eles recuam e planejam a nova investida. E a nova investida é o quê? Pegar Ciro Nogueira, pegar algumas estrelas do Centrão, vai fugir do círculo dos Bolsonaro. E pegou todo mundo. Eu vejo alguns colunistas progressistas aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Que Francisco? Se o Chico é o PT, o Francisco é o Flávio Bolsonaro. E daí eles conseguem. Desculpa, Nassif, o Francisco até agora não recebeu nenhuma visita da PF, né? Nenhuma, nenhuma. E cá para nós, é a prova mais evidente. E por que que esse vazamento se deu através do Intercept, e não através da Globo, através da Veja? Por que que se deu? Então, de duas, uma aí. Ou você tinha lá um dos policiais ou dos peritos aí que percebeu que os caras iam esconder isso aí e vazou. Ou a operação, a associação aí dos delegados da Polícia Federal, que é um partido político, percebeu que o André Mendonça ia segurar, não ia permitir nada contra o Flávio e soltou isso aí através de um outro veículo. Mas, de qualquer modo, é o seguinte, eles fazem e desfazem. Eu nem vou julgar se quem é inocente, quem não é. Eu estou pegando essa, digamos, a estratégia da corrupção como um elemento político. Porque quem conduz a narrativa são eles. É quem tá com a informação, vaza a informação, conduz a narrativa e daí. E a esquerda, outro dia alguém falou, a esquerda tem a síndrome do. A mulher de César não pode ser. Qualquer coisa que aproxime assim, nós vamos mostrar total isenção. E não tem. Você pega o mensalão, a maneira como ocorreu o mensalão, e é interessante, né? Porque a direita, sem estar no governo, sem ter poder do Estado, conseguiu dar um baile aí. Estão no controle aí da Lava Jato 2. Mas, Nassif, de qualquer forma, assim, aí volta ao ponto só da ingenuidade. Ingenuidade, eu acho que até quem está sendo ingênuo sou eu. Esse comportamento a essa altura do campeonato, porque a gente sabe já desde o mensalão que a história é essa, assim, quando é. Só agora, Sérgio. Não, tudo bem, Nassif, eu entendo toda a circunstância, mas eu entendo que também essas coisas dessa altura poderiam ter sido, certas coisas poderiam ter sido evitadas, como essa relação Não, não, de o cara comprar um apartamento e não, tal. eu não estou defendendo o Jacques Wagner, não. De jeito Assim, nenhum, eu não estou é defendendo. que é o seguinte, se a gente olha hoje o histórico, por que que, independente faça chuva, faça sol, o governo Lula apresente sempre um desempenho melhor do que os adversários no poder? O Lula continua tendo pelo menos quase 40% da população que vota contra ele sob qualquer aspecto. Porque você vem desde o mensalão martelando essa história. E aí devia ter aprendido o negócio seguinte: quando contra a esquerda, contra os progressistas, você noveliza, você transforma isso num caso muito maior. Então, o caso de ter aprendido, por que o Jacques Wagner, nessa altura do campeonato, 40 anos de vida pública, sindicalista, ex-governador, senador, ainda depende de um amigo empresário para comprar um imóvel para ele. Não, tem toda a razão aí. Aí pegar esse empréstimo para reservar um apartamento para a filha enquanto não vende, aí e ele estava exposto desde o começo. Então, você tem uma operação inicial, que é a operação da Credit Suisse, daí que até teria justificativa técnica lá, não tem. Mas depois, digamos, uma pessoa que foi beneficiada por isso, de repente, comprar o seu apartamento. Mas o que eu estou dizendo, a minha lógica é o seguinte: a corrupção dentro da política é intrínseca à política. Não adianta, seja para financiamento de campanha, seja para benefício pessoal, se o cara tem um poder lá, não tem como você segurar todos os poros lá. Então, você tem na esquerda, você tem na direita. Isso aí você tinha corrupção no Fernando Henrique, você tinha no Lula, você tinha menos na Dilma, porque ela não fez o presidencialismo de coalizão lá. Você tinha em grau estratosférico com o Bolsonaro, tudo. Mas eu estou falando a estratégia de utilizar a corrupção como um instrumento político. A direita sabe fazer. Ela sabe fazer. Você pega o Roberto Campos Neto aí, o que ele aprontou
no Banco Central, ele abriu espaço para o crime organizado dentro do mercado financeiro. Não se vê obrigado, nem a imprensa cobra aí para se explicar. Enquanto que a ingenuidade da esquerda em relação a esses movimentos é. Eu pego o caso clássico aí, que foi o mensalão. A Lava Jato, porque você tem corrupção, tem. Agora, quando você pega o mensalão, toda. Não tinha Sérgio Moro, tinha Joaquim Barbosa. Toda a acusação em cima de algo que não ocorreu, que foi o tal do desvio de 75 milhões de reais da Visanet. Não ocorreu. Aquele rapaz lá, que era do comercial deles lá, não tinha poder de definir. Isolato. Pisolato, não tinha poder de definir verba, era mal visto, inclusive, pelo Banco do Brasil. A Visanet não era do Banco do Brasil, era de um consórcio de bancos. E quando foram fazer o levantamento, o próprio Banco do Brasil pediu levantamento para um escritório de advocacia para poder lançar como despesa. E constatou que dos 75 milhões, 73 milhões estavam devidamente comprovados. Daí eles tentaram a jogada. Não, o escândalo aí é o bônus de veiculação. Daí descobriram que o tal bônus de veiculação são os grupos jornalísticos que devolvem para as agências de publicidade, ou seja, iam dar um tiro no pé dos seus aliados. Né? Então, a criação do escândalo é um elemento muito fácil, porque cada partido tem centenas de pessoas, aí tem e uma ingenuidade monumental de repetir, de se expor nesses jogos. Né? Então você escolhe. Você pega a Lava Jato, aí se eu escolher pegar o Flávio Bolsonaro, eu acabo com ele. Daí eu escolho pegar o Lulinha. Se você for fuçar no Lulinha, é capaz que encontra alguma coisa aí. Você pega o Jacques Wagner até agora, ele fala, bom, tem que ter o ato de ofício. Eu fui contra a proposta do Ciro Nogueira lá de aumentar o fundo de garantidor de crédito. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas uma coisa que o Luciano colocou bem, uma coisa é a parte penal, outra é a parte política. Então, a parte penal, vamos ver se ele. Você pega, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ou o Lewandowski. O Lewandowski, acima de qualquer suspeito. O Lewandowski faz um baita contrato lá. O que o Vocaro queria com o contrato? Queria uma blindagem, digamos assim, uma blindagem pública. Agora, a corrupção, você tem que ter o ato de ofício, ou seja, tem alguma medida, algum ato que o Lewandowski, ou o Alexandre de Moraes fizeram para beneficiar o Banco Master. Se não tivesse, não tem a parte penal. Isso aí pode explicar melhor aí. Mas, então, tudo isso forma um emaranhado que quem sabe utilizar, quem tem o controle da narrativa e estabelece o veredito final. O veredito final é político. Bem, eu, obviamente, Gisele e Cláudio Couto, para vocês ficarem aí de telespectadores, né? Então, começando pela Gisele, voltando à pergunta inicial, você acha que isso terá algum efeito, e que efeito teria na campanha do presidente Lula? Lembrando que até esse momento, até vir à tona essa história do Jacques Wagner, o que você tinha de evidências até agora e de denúncias, ali se circunscreviam à família Bolsonaro, ao clã Bolsonaro e ao Centrão. Eu acho que esse episódio do Jacques Wagner tem um poder de corroer a vantagem, de certa forma, moral e institucional que o governo tenta construir contra o bolsonarismo. Então, trata-se de um cargo super estratégico, o líder do governo no Senado. Mantê-lo nesse posto vai contaminar toda uma agenda legislativa, ele é o responsável pelas articulações com o Centrão, enfim. Em segundo lugar, ele tem o potencial de permitir à oposição, nesse momento de fragilidade do bolsonarismo, com o Master, com o Vorcaro, trazer de novo o discurso politicamente de PT ligado à corrupção, né? E num longo prazo isso é ruim, porque também é um símbolo do retorno de o velho PT. E justo no momento político em que as pesquisas que estavam muito próximas do Eduardo e do Flávio com o Lula, dentro da margem de erro, no momento de reversão disso, de distanciamento por causa dos escândalos de corrupção. E o Lula acabou de ganhar um público de eleitores interessantíssimos nessa eleição, que são os eleitores moderados,
Então esse público que ainda precisa ser consolidado pode estar em xeque se isso se desdobrar negativamente para o governo. Então acho que o Lula poderia adotar um afastamento de Jacques Wagner para controle desse tipo de dano. Juridicamente, o Wagner tem o direito à defesa e tem que se, enfim, mas politicamente, por se tratar da liderança do governo e ser uma função de confiança, precisa-se de uma certa blindagem institucional do governo, né. Então acho que o Lula precisa fazer essa separação. Ele devia, o Jacques Wagner mesmo devia já ter se afastado. Outro. Olha, eu acredito que na realidade há realmente problemas muito sérios, né, envolvendo a figura do Jacques Wagner com esse problema do Banco Master. Acho que, Sérgio, você colocou a coisa de maneira muito efetiva, né, com relação a isso. É de se espantar, né, que alguém com a rodagem política dele se meta nesse tipo de confusão, né, e acho que isso que o Nassif colocou também faz muito sentido, né, ou seja, qual é o propósito de você pedir a um dono de banco ou a um dono de financeiro ou alguma coisa desse tipo, que compre um apartamento para você, depois passar esse apartamento para sua filha, que não seja algum tipo de favorecimento, né. E não é só um favorecimento, digamos, do ponto de vista burocrático, "Não, dá para você resolver aqui um problema de trâmite de papéis para mim", não, é a compra do produto, né, é a compra daquele bem, que é um bem de altíssimo valor. A gente não está falando do indivíduo comprar os ingressos para um show de música, não, a gente está falando, na realidade, de comprar um imóvel de mais de R$ 2.000.000, né. Então é claro que tudo isso coloca o Jacques Wagner numa situação altamente complicada, e o melhor realmente que ele faria é se afastar da liderança do governo. Acho que isso pode inclusive comprometer a tentativa dele de se reeleger como senador na Bahia, porque é uma bomba imensa essa história, né, é muito complicado. Eu acho que inclusive é mais complicada do ponto de vista do impacto eleitoral possível para ele, do que foi a tal da consultoria que o ACM Neto prestou ao Master. Ele pode falar: "Olha, fui lá, prestei um serviço, fui pago por isso, está tudo certo". Nesse caso, você tem compra de imóvel, nesse caso, você tem vários contatos por telefone, nesse caso, você tem ainda a maneira como ele próprio se referia, né, ao Lima, que é chamado de Giga. Quer dizer, é uma relação de amizade muito profunda, sabendo-se que já havia uma história muito mal explicada com relação ao Credit Sexta, por conta também daquela, exclusividade que o Credit Sexta ganhou para a operação do cartão consignado lá com os servidores públicos da Bahia. Então, é uma situação tão problemática que eu acho que, na realidade, para não piorar para ele e não piorar para o governo e, consequentemente, para a candidatura do Lula, a melhor coisa que ele faria era se afastar imediatamente da liderança do governo. E acho que, inclusive, avaliar, inclusive com relação ao que as próximas pesquisas vão mostrar, como é que vai ficar a situação dele na corrida pelo Senado. Porque até esse momento ele aparecia como um candidato muito forte à reeleição, mas não se pode menosprezar o possível impacto dessa notícia sobre essas tentativas, porque se houver isso, vão ter que provavelmente também repensar quem é que vai sair para o Senado nesse caso, né, se vai ser o próprio Jacques Wagner, se vai ser um substituto, porque a situação dele está muito comprometida com essa história, né, e a despeito de excessos, de problemas que possa haver na investigação, acho que nada disso elimina esses fatos muito objetivos aqui. Eu só queria pontuar algumas coisas, concordando com o Nassif. Nassif, eu quero dizer assim, que eu concordo com você com esse raciocínio. A gente sabe muito bem como operam não só as instituições, o poder econômico sempre favorável à direita e o que se autodenomina jornalismo profissional, né? Como se comporta diante de determinados escândalos. Eu só queria pontuar algumas coisas e aqui, se alguém quiser até discordar, Gisele, Cláudio Couto, primeiro, eu não acho que terá esse efeito tão grande, até porque é o seguinte, o Jacques Wagner mantém uma distância em relação ao Lula que não se tem no caso do Flávio Bolsonaro. Até agora, a não ser que apareça o Lula numa coisa mais, vamos dizer assim, batom na cueca em relação ao Lula, como apareceu com o Flávio Bolsonaro, que chamava o Daniel Valcaro de irmãozão, irmão, amigo, preciso desse dinheiro e tudo mais. Eu desconfio se isso vai ter esse efeito todo. Eu acho só que é uma questão só de estratégia, né? O Jacques Wagner, diante dessa bomba, ele fica com a bomba no colo e livra os demais da bomba. É só isso. Quer dizer, quanto mais ele insistir em ficar na liderança do governo, maior será o desgaste para o governo que ele defende. É simples esse raciocínio. Eu me afasto agora, vou cuidar da minha defesa e, se eu comprovar
que não tem problema, eu volto, eventualmente. Agora, só uma observação: o que o ACM Neto recebeu é quase o dobro do que o Jacques Wagner recebeu. Mas foi bem feito. Mas, de qualquer forma, é isso, Gisele. É essa dificuldade de você entender até do ponto de vista estratégico. Por que você faz isso? Por que você insiste numa situação que está desgastando? Vai levar uma reunião com o governo Lula, o que o Lula vai fazer? Vai pedir ele para sair? Provavelmente teremos uma decisão nas próximas horas, nos próximos dias em relação a isso. Mas, de qualquer forma, ele deveria ter feito isso desde o primeiro momento, não? Sim, ainda mais com o tempo de vida pública, enfim, é a cara do governo ali no Senado, né? Se afastar rapidamente e dentro de uma corrida eleitoral super complicada e que acabou de ter resultados bons na pesquisa, com esse eleitor moderado importantíssimo nessa época de polarização virando para o governo Lula, é que precisa ser consolidado, não é um momento de desgaste. Ele precisava se afastar. Politicamente é isso, não tem. Pois mas de qualquer forma, eu não sei ainda qual o tamanho desse efeito. Eu tendo a achar que ainda tem uma certa margem de manobra para o Lula, a não ser que apareça algo mais contundente. Nos últimos dias, nas últimas horas, na verdade, o Estado de São Paulo tem forçado ali uma tentativa de dizer que o Jacques Wagner levava recados para o Lula. Mas o que exatamente isso quer dizer? É. Né? O governo fica exposto à mídia digital da oposição também, né, Sérgio? Quer dizer, como que eles vão. Nessa parte da comunicação, dos algoritmos e tudo mais, a gente já sabe como funciona. Não é uma balança igual. Não é uma balança escândalo de corrupção nesse, naquele governo. É como isso é repercutido nas mídias. Então, essa exposição que tem que ser estancada. Politicamente é Eu, só- isso. eu também queria só reforçando uma coisa que o Nassif falou, até esses dias teve alguns jornalistas e analistas progressistas, um deles até admiro muito, que é o Walter Faganiello, dizendo que o André Mendonça tem se comportado de uma forma isenta, o que não é exatamente a verdade. Ele não tomou nenhuma ação. O que aconteceu em relação ao Flávio Bolsonaro não tem nenhuma interferência do André Mendonça, que inclusive reclamou da seletividade da delação premiada oferecida pelo Vorcaro por um fato, que o Vorcaro não quis entregar o Alexandre de Moraes. O André Mendonça tem dois objetivos, o Alexandre de Moraes e o Lulinha. E não nos espantemos se ele não trouxer o Lulinha de volta ao jogo em algum momento dessa disputa eleitoral, né? Cláudio Couto, é isso. A gente está tratando agora um juiz claramente parcial como um imparcial, né? É o novo herói. Não, isso não pode ser de jeito nenhum. E claramente a gente sabe qual é o apito que ele toca, né? Não dá para ocultar esse fato, não, de jeito nenhum. No meio de toda essa situação, nós tivemos aí o andamento de duas eleições que vão isolando o Brasil também na América do Sul. Lembrando que a Keiko Fujimori, a contagem não acabou, mas a Keiko Fujimori tem uma vantagem nessa altura, aí, já quase 100% dos votos apurados, que é difícil de ser revertida. Você está tendo protestos no Peru. Os advogados da Keiko Fujimori conseguiram anular algumas atas em regiões que eram favoráveis ao candidato de esquerda, o Roberto Sanches, que agora chama os protestos, tem até liderado os protestos lá, mas difícil de reverter. E nós temos essa apuração prévia, vamos lembrar que ainda é uma apuração prévia, mas indicativa, na Colômbia, da vitória do Abelardo de La Esprella. E aí eu queria dizer, além de tudo, né, quer dizer, o Brasil, com uma vitória da extrema-direita no Peru e na Colômbia, o Brasil basicamente fica isolado, você tem ali só o Uruguai, a essa altura, com o governo progressista, o Suriname, que nunca teve muito no radar, e ainda computam a Venezuela, mas também não dá para saber mais o que se tornou a Venezuela, senão um protetorado dos Estados Unidos. Mas eu queria, obviamente, ouvir a Gisele, o Couto e o Nassif, mas eu quero ouvir de vocês as coisas sérias, porque eu só vou fazer um comentário, que é o seguinte: além de tudo, os extremistas de direita na América do Sul vão ficando cada vez mais bizarros, né? Se a gente achava o Milei uma figura assim, agora nós temos o Abelardo, que é isso, né? Que é o que é exatamente esse sujeito, né?
sujeito que advogava para traficantes, para sonegadores, sujeito que morou na Itália, era um cantor de ópera diletante, e que é essa figura histriônica, é mais um. Agora, por que que precisa ser, além de tudo? Uma hora eu vou chamar algum psicólogo aqui, psicanalista, para participar desse programa, que eu queria entender por que que as figuras precisam ser assim, dessa maneira. Eles não podem ser minimamente normais, assim. Não sei, tem sempre uma coisa histriônica. Mas, bem, eu só queria observar isso. Mas, Gisele, também uma coisa a se analisar, embora a gente saiba que nós, do Brasil, assim, não damos muita atenção do que acontece aqui na vizinhança. Mas, de qualquer forma, é mais num eventual, ou num provável, mais do que eventual, quarto mandato do Lula, é mais um ali, um vizinho, para criar dor de cabeça. Mais um. E mais um na cartilha, retomando a figura histriônica que você bem pontuou, Sérgio, mais um na cartilha da crise de legitimidade das democracias representativas, né? No caso da Colômbia, a crise de confiança no Estado. Sim, existe uma crise real na área da segurança, uma reação conservadora, uma agenda progressista, um alinhamento ao trumpismo, essa nova agenda de direita MAGA. Então, esse contexto internacional nessa eleição importa. Um lugar onde o Trump declarou apoio ao L'espriella, uma liderança local que passa a acreditar que estão alinhados a Washington no corredor Miami, conservadorismo latino nos Estados Unidos, e estão alinhados a uma suposta nova direita mundial, transnacional, está alinhado a um poder que vem junto com o Trump. E agora a gente vai ter que observar essa influência do trumpismo, né, nesse país, né? Inclusive porque esse discurso de segurança foi muito forte, está sendo usado por Washington como uma porta de entrada de influência e de incidência na América Latina. É importante a gente dar uma olhada também na questão da China. É um país com uma hiperpolarização, e aí, para lembrar, a diferença entre os candidatos foi inferior a 1%, né? A gente estava falando aqui da Keiko Fujimori, que não fechou ainda, uma diferença muito pequena aqui, e teve uma participação recorde da população nessa votação. Então, é um país, é um governo que já entra rachado, e dentro de um contexto internacional também, que os Estados Unidos estão transformando a América Latina num tabuleiro de xadrez de um mundo também polarizado, Estados Unidos versus China, né? Nesse contexto que a gente vai ver esse governo. E aí, daí a gente pode também começar a pensar nesse novo tabuleiro da América Latina, qual o espaço de manobra o Brasil vai ter e quanto ele vai conseguir preservar as suas as relações com a China, paralelo aos Estados Unidos, mas multilaterais, num mundo cada vez mais polarizado. Olha, acho que é isso mesmo, né? E é impressionante o quanto o governo Trump interfere de forma absolutamente desabrida, né, nos processos eleitorais que vêm ocorrendo na América Latina, né, sem qualquer tipo de comedimento, sem qualquer tipo de prurido. Inclusive, ao comemorar, né, a vitória do direitista na Colômbia, ele inclusive se jactou de ter justamente sido um apoiador dele durante o processo eleitoral, né, apontando aí a possibilidade de colaboração futura. Isso que está evidentemente inscrito nessa nova estratégia americana, ou podemos dizer assim, renovada estratégia americana, né, de uma espécie de nova doutrina Monroe, ou doutrina Donroe, né, como tem se chamado, essa mistura de Donald Trump com Monroe, para poder ter uma influência, e mais que uma influência, um controle sobre a política que ocorre na América Latina, no hemisfério inteiro. E claro que isso, do ponto de vista dos interesses nacionais dos países latino-americanos, está muito longe de ser benéfico, é exatamente o contrário, né. Para o Brasil, em particular, gera evidentemente um certo isolamento regional. O nosso único parceiro, não só do campo da esquerda, mas do campo democrático hoje, é o Uruguai, né, e daí consequentemente isso gera problemas também do ponto de vista da articulação regional, mas, não é nada que não se possa superar e que não se possa resolver,
inclusive por meio de outras articulações, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista político, né, e com demais países, né, não só das Américas, mas demais países do mundo. Né? A gente sabe que também existem dificuldades na relação do Trump com seu parceiro ao norte, com o Canadá, existem problemas também na relação com o México, e aí o Brasil tem dois possíveis interlocutores para grande parte das suas ações no campo internacional, aí não tanto na América do Sul, mas sim nessas outras partes do continente. Então, não acho que é alguma coisa que vai superar. Mas eu chamaria atenção para um outro aspecto importante que tem que ser considerado nessas novas eleições, que é o seguinte: não é apenas um crescimento da direita que está acontecendo, e particularmente dessa direita radical ou dessa outra direita, mas é também uma derrota dos governos de turno. Então, o que você tem visto é uma vitória da oposição. Quem ocupa o governo de turno vem tendo dificuldades para se manter no cargo. E justamente estão subindo políticos de direita, porque o ciclo anterior foi de políticos de esquerda. Né? E nada impede que no novo ciclo a gente tenha de novo, né, uma alternância nessa direção, né, na direção da esquerda, já que, né, agora estão os direitistas chegando à frente. O próprio Uruguai, do qual eu falei agora há pouco, o Uruguai era governado recentemente por um político, aí sim, não da ultradireita, mas da direita tradicional, e o Frente Amplio voltou ao poder. Né? No Chile, era a esquerda, né, com o Boric, que governava, entrou a ultradireita. Na Colômbia, era a esquerda que governava com o Petro, voltou à direita, e agora nessa versão da direita populista radical. Enfim, essas alternâncias são normais. Acho que também não se pode tornar essa onda como se fosse uma tendência inexorável a um aprofundamento direitista das Américas ou da América Latina como um todo. Isso é um momento, é um ciclo, e isso é absolutamente normal e esperado dentro da oscilação que tem as democracias. Bem, antes do Nassif comentar, só queria ressaltar um ponto que a Gisele levantou, que é importante, que é assim, foram eleições cuja diferença é muito, muito Muito estreita, e apertado. também o que vai acontecer provavelmente será outra coisa. Lembrando que na Colômbia, o Espriella, confirmada a vitória, vai enfrentar um congresso de maioria oposicionista. Então, assim, para todos aqueles projetos, ele falou que construir 10 mega prisões. Só se ele for importar também preso, né? Porque 10 mega prisões, se for um padrão de 40 mil presos, como na El Salvador, não é brincadeira, hein? Não, e não é uma boa ideia, né? Porque a gente está falando o seguinte: a Colômbia é um país com quase 60 milhões de habitantes, né? Enquanto que El Salvador é um país de 6 milhões de habitantes, né? E de uma dimensão territorial muito reduzida. A gente está falando de um país que tem mais ou menos o tamanho de Sergipe. Então, você ter 6 milhões de habitantes num país do tamanho de Sergipe é uma coisa quando você adota uma estratégia como essa de encarceramento em massa. Outra, muito diferente, é você fazer isso num país da extensão territorial da Colômbia e com essa população. Não dá para simplesmente replicar o modelo como se ele fosse alguma coisa passível de repetição, sem qualquer tipo de consideração ao contexto local. Então, além de tudo, há um elemento não só demagógico aí, evidentemente, mas de impossibilidade prática, né. Não vejo como essa buquelização se repetir em países como a Colômbia, como, o Brasil, como o Peru, como a Argentina, porque são países muito maiores. Então, acho que existe aí uma possibilidade grande de esse tipo de promessa ser frustrado, não só pelo fato de que você tem, como você bem colocou, Sérgio, uma maioria oposicionista, né, na na no legislativo nacional, mas também pelo fato de que ela é, do ponto de vista prático, ainda que passasse pelo processo legislativo, ela é, do ponto de vista prático, muito pouco factível. Tem que considerar isso também. Mas, Nassif, a gente estava falando dessa interferência dos Estados Unidos, e o Trump, ultimamente, tem dado, né, deu essa entrevista falando que o Lula é volátil. O Trump não, né? O Trump tem sempre as mesmas ideias, mas o Lula é volátil. E que ele não pensa muito no Lula, o que é estranho, porque você, aparentemente, quando ele não está pensando no Irã, não está pensando em Cuba e na Europa, ele está pensando no Brasil, que são os alvos principais dele. Mas Você pega o namorado que levou um cano da namorada, ele fala: nem ligo, nem ligo. Podia gravar uma ópera para o Trump, né? Il Trump è mobile, qual piuma al vento.
Deixa eu pegar Aí o dois Abelardo pode ângulos cantar, aí. o Abelardo pode cantar. Diga, Dias. Deixa eu pegar dois ângulos aí em cima do que vocês colocaram. O primeiro é o seguinte: você tem esse rodízio de direita e esquerda, mas o grande problema é o seguinte: vamos pegar a Colômbia. A Colômbia sempre vai ter o Congresso segurando a peteca, né? A construção de uma arquitetura social é demorada. É demorada. Quando entra a direita, eles destroem tudo de uma vez. Aqui nós tivemos o exemplo do Bolsonaro. Então, quando entra a esquerda novamente, é uma reconstrução complicadíssima, que não traz resultados de imediato lá, e com isso afeta a própria popularidade, né? Outra coisa, em relação ao histrionismo, lembrar o que ocorreu com as primaveras árabes e com a Ucrânia. O Zelensky era um cômico de televisão. Então, quando digamos, essa questão da mídia, dos artistas populares, digamos, dos influenciadores, começa a pegar, o Zelensky é a mesma coisa. Você teve uma campanha anticorrupção contra um presidente que era pró-Rússia na Ucrânia. Não se deve perder de vista que a Ucrânia tem largas áreas lá que tem mais russos, que é muito mais ligada à Rússia do que à Ucrânia, né? Então, você tinha esse presidente, começa uma campanha virulenta anticorrupção contra ele, é muito semelhante ao que ocorreu no Brasil. Cria-se aí uma brigada de ultradireita ameaçando, como ocorreu aqui também, ameaçando fisicamente. O cara se manda do país antes de ser empichado. Inclusive, daí eles colocam o Michel Temer durante um certo período e começam a bancar um cara histriônico lá, que é o Zelensky. Então, esse padrão de pegar o artista. Bem, a Argentina teve a Evita lá atrás, lá não era histriônica e era mulher do Perón, né? Mas esse padrão é um padrão que vem com as redes sociais. Quando você pega as primaveras árabes lá, foram uma iniciativa das redes sociais e dos bilionários americanos. Isso é importante, porque agora as redes sociais estão dentro do governo, mas elas passaram a atuar politicamente a partir da campanha do Obama. Na campanha do Obama, nós tivemos dois grupos. Nós tivemos o Partido Republicano usando lá as fake news e já usando os sistemas internos lá em cima de redes sociais, e do lado democrata, nós tivemos os influenciadores, digamos assim, que ajudaram a virar o jogo lá. Daí os dois lados percebem que tem um poder político na mão transnacional e começam a atuar em outros países. Você pega o Brasil, os primeiros que vêm para cá não são os trogloditas do Partido Republicano, são os democratas. Eles vêm, lançam aí aquelas operações lá do Rio. Você pega a própria operação de 2013, lá foi estimulada pelos democratas. Num certo momento, eles tentam controlar a rede, sugerindo aí um grupo de agências de checagem subordinadas ao Atlantic Council, tudo. E no meio vem a barra pesada que descobre a internet. Você pega nos Estados Unidos, os primeiros grupos que descobriram o poder da internet foram a Associação Nacional de Rifles. Eles chegaram a planejar uma operação contra o New York Times, que é o maior jornal americano. E só não deu certo porque na véspera lá teve uma tragédia. Lá um estudante matou vários estudantes, aí, acho que na Pensilvânia, tudo, e melou isso aí. Esse pessoal vem e apoia Bolsonaro aqui. Você pega aquela capa da Veja, que curou esse jornalismo de lixo delas, aquela capa virulenta, tudo, em cima de direito à arma, depois você vai ver, anos depois, a Associação Nacional dos Rifles enviou representantes aqui para fazer lobby no Brasil. E quando eles ficaram meio desalojados nos Estados Unidos, tem uma matéria da Bloomberg dizendo a esperança deles é Brasil e Austrália. Você pega a máfia dos jogos de Las Vegas, aí vem para cá também. E consegue se impor no governo Bolsonaro, se impor no governo Lula, aí, com essa legalização das bets, né? Então, você vê que com essa questão da política indo para o campo aí das redes sociais, você tem um conjunto de atores aí que avançam além do Estado, né? E o Trump, o que ele está fazendo é promovendo, digamos, o pacto, o casamento aí entre esses atores e o Estado americano, né? Assim, o caso da Colômbia é muito emblemático, é o seguinte, houve uma clara melhora dos indicadores sociais, programas sociais foram criados, o país estava crescendo razoavelmente, mas ainda assim os caras ganham
alguns 2 meses antes, tem uma eleição para o legislativo, a frente de esquerda sai vitoriosa, sai com maioria e depois não consegue emplacar. Lembrando a Colômbia, dentre os países da América do Sul, sempre foi um tanto quanto reacionário, um tanto quanto não, bastante, né? Você nunca tinha tido um presidente ligado ao campo progressista. Aconteceu e perdeu. Era uma ameaça lá que, digamos, toda essa a disputa entre esquerda e direita é em torno do pacto com as Farc lá, né? Então você tem Eu um sei risco. aliás foi feito, por um presidente de direita, né? Da direita tradicional, que era o Juan Manuel Santos. Esse fez o acordo. Não Então, foi você tem um acordo. um risco aí desse acordo ser implodido aí e botar aquele caos, né? Não, claro, claro. E vamos lembrar o seguinte, inclusive, durante a discussão do processo de paz, ele quase foi totalmente rejeitado e foi uma das grandes experiências dessa interferência das big techs naquele processo. É uma coisa quase Brexit aconteceu na Colômbia durante aquela negociação. Você tinha mensagens enviadas, recortes para cada faixa da população, explorando os medos de cada região colombiana e de classes sociais na Colômbia. Aquilo quase deu certo e quase aquele pacto foi para o buraco. Na verdade, ele não funcionou no fundo, né? Continua tendo problemas sérios, mas esse medo da segurança acabou vigorando. Agora, esse Abelardo ele chega a ser do nível do Bolsonaro, né? E aí, se a gente estava falando sobre isso, vamos pensar também esse movimento agora do Peter Thiel se mudando para a Argentina, ou pelo menos mudando sua personalidade jurídica, né? Não sei se ele vai morar na Argentina, acho que não, mas o fato é que a Argentina está se propondo a ser a pátria do tecnofeudalismo, é isso que o Milei está prometendo para esse sujeito. E ele vai se instalar, de lá vai ser uma espécie de bunker para espalhar esse conceito, e eles vão conseguindo o que me parece é um projeto muito antigo dos donos do dinheiro, que é ter no poder alguns clowns, né? Vão ter palhaços no comando do país que obedeçam às nossas ideias gerais, né? Façam algum tipo de graça para desviar dos assuntos principais. Me parece ser isso que é uma desregulamentação profunda. E aí, entrando num outro ponto aqui também sobre isso, essas conexões, a gente teve agora, essa semana, um evento da Confederação Nacional da Indústria, onde tiveram lá os candidatos representantes da oposição no Brasil, que eu temo em chamar de direita, assim, porque eu acho que a gente precisa criar uma classificação diferente para essa turma, mas é isso. É o fim da CLT, é uma nova reforma da Previdência, a privatização de tudo que for possível, desregulação geral da economia. É a oferta da barbárie. É por isso o colega do Couto, aí, o Marcos Nobre, ele fez uma divisão boa. E a polarização é entre o distributivismo aí que vem da Constituinte de 88 e os não. É isso aí que conduziu todo o debate. O resto é manipulação política para cá e para lá. Mas quando você fala da posição de Faria Lima e tudo, é divisão do bolo. Você tem um bolo aí que o mercado quer se apropriar através da política monetária, que é o maior processo de concentração de renda da história, essa política monetária. Essa política monetária foi montada, não é para controlar a inflação, foi montada exclusivamente para permitir livre fluxo de capitais. Porque quando ela não remunera bem esse livre fluxo de capitais, ele sai, vai para outro país, e ocorre o que ocorreu em dezembro do ano retrasado, aí a inflação explode, daí afeta câmbio, afeta inflação, a inflação explode, não, o dólar explode, daí afeta a inflação, afeta câmbio, e o Banco Central tem que aumentar a taxa, ou seja, somos reféns, quando a gente está falando de soberania, nós somos reféns de capitais especulativos, voláteis. Não é do capital estrangeiro. O capital estrangeiro, quando vem para a produção, é bem-vindo. Nós somos reféns aí dessa questão digital. A Itália reestatizou a TIM lá para fazer soberania digital. Aqui, se você tem nas mãos de Facebook, de Instagram, toda a política hoje se faz através do Instagram. Então, digamos, as vulnerabilidades aqui são coisas que, como você tem um governo acuado, aí pensando na manutenção da governabilidade e tudo, você vai empurrando com a barriga.
Só que você vai chegar no Lula 4, aí o orçamento não vai dar mais para segurar essa peteca, você vai bater no limite. Então, se o Lula não começar a pensar numa estratégia mais ampla de soberania, isso implica a soberania do crescimento aqui, nós vamos estar na água aí, viu? Lembrando que a disputa no Brasil, desde o dia da promulgação da Constituição de 88, no dia seguinte já começou o trabalho para desmontá-la. Essa o drama da nova República, é isso, é a disputa para acabar com a Constituição de 88. Aquela frase do Delfim, o Brasil não cabe na Constituição, não lembra? É isso, é isso. Mas, Gisele, voltando aqui ao nosso Não amigo. foi do Maílson essa frase, Nassif? Olha, eu acho que é Delfim, viu? Porque é mais fácil o Maílson copiar o Delfim do que o Delfim copiar o Maílson. Não, é que ele falava coisa muito parecida, por isso que eu perguntei até. Ah, virou um bordão, né? Virou um bordão do mercado, né? Aqui seria espantoso se o Maílson tivesse produzido uma frase assim, porque o Delfim, com todos os seus problemas, ele conseguia sintetizar ideias e tinha uma inteligência realmente Sim, sim. admirável. Não é o caso do Maílson, né? O Maílson, Cláudio Couto, é o maior exemplo de como o fracasso, é a vitória do fracasso. Que é o seguinte, o sujeito e produziu uma inflação de 80% no Brasil, o sujeito aconselhou o Banco Marca a não, a não sair da posição do dólar, e ainda assim é um dos consultores mais bem remunerados do Brasil. Isso realmente. É Você vê que inacreditável. às vezes o fracasso é premiado, né? Temos ou não temos um acordo Estados Unidos e Irã? Eu até agora estou na dúvida. Você está na dúvida, eu estou na dúvida, estamos na dúvida, o mundo vai continuar na dúvida por bastante tempo. É um O cessar-fogo. Trump está na dúvida também, parece. Ele é um cessar-fogo de 60 dias, mas continua-se existindo focos de instabilidade regional, enfim. Pode-se reabrir uma crise maior a qualquer momento. Eh, Estados Unidos suspendeu, temporariamente algumas sanções, Teherã aceitou alguns inspetores militares, o Brent caiu a 77, 78 o valor do dólar. Mas o que a gente vê é que o Trump continua atraído por essa guerra do século XX, né, a China numa agenda do século XXI, os Estados Unidos continua gastando popularidade e recursos militares no Oriente Médio, qual o ganho estratégico duradouro disso eu não sei, essa guerra acho que vai ser administrada, nunca vai ser vencida, agora a coisa de Hormuz, né, o acordo do Irã, o Irã deixaria passar alguns navios comerciais ali, sem cobrança, mas por 60 dias, né, após esse período, está sob nova administração, essa administração vai ser definida provavelmente com Omã, Irã, Omã e os vizinhos ali da região do Golfo, e vai monetizar, toda a intenção do Irã é de monetizar com relação a isso. O Irã mostra que ele tem todo o controle ali desse choke point, um gargalho estratégico geopolítico ali, né, versus a superioridade militar dos Estados Unidos, que não está dizendo muito nesse momento. O fundo também foi criado, os Estados Unidos também promete um fundo de 800 bilhões para ressarcir o Irã pelos prejuízos. Mais isso e mais o que eles vão monetizar, com certeza, ali, sobre essa nova administração que eles estão chamando de taxa de serviços, né, da administração ali do porto, da entrada e saída dos navios. Mas ele está sendo altamente criticado por isso, e principalmente politicamente, o que esse acordo, esse cessar-fogo, né, não é nenhum acordo temporário, está trazendo de bom e sendo muito comparado o acordo que ele quer fazer com o que já foi feito, o do Obama, que o Trump abriu mão no Trump 1, né? E não tem comparação possível, né? Enfim, só desgastes e alguma coisa que vai ficar intermitente e sob administração, toda essa situação do Oriente Médio. Se você apostasse hoje, você apostaria que o Trump vai sofrer uma derrota, vamos dizer assim, exemplar em novembro, ou o jogo está em aberto? O Senado está bastante competitivo, né?
A minha aposta é que ele pode sim perder as 2 casas legislativas. Agora, o que está claro pela toda a narrativa do governo, do Trump e a movimentação dele, é que vão haver contestações duras nessas eleições legislativas, a exemplo do que a gente já viu na última eleição dele contra o Biden. E aí a coisa vai ficar um pouco mais difícil, porque ele vai ter que mirar contra alguns estados estratégicos que podem fazer diferença na composição das casas legislativas. E aí a gente vai ter uma análise política difícil e pesada para fazer. Bem, a gente vai continuar acompanhando aqui os temas. O Nassif, eu sei que quem fica mais empolgada com isso, na verdade, é a Gisele. Diante de tudo, pelo menos a gente tem a notícia aí alvissareira de que o Neymar está pronto, o Neymar está em condições de jogar o último jogo do Brasil. Então isso nos deixa muito, eu fico muito tranquilo com isso tudo, assim. Está tudo acontecendo, mas bem, o Neymar está lá para garantir. Olha, eu sou filho de argentino de Santa Fé, Rosário, que nem o Neymar. O Neymar não, que nem o Messi, sabe? A minha oração é para o Messi se naturalizar brasileiro, viu? Pois é, porque para torcer para a Gisele também é bastante difícil, né? A gente torce pelo Messi. Mas, bem, queria agradecer quem nos acompanhou até agora nesse programa. Repito, assistam o programa pelo canal da Carta Capital, GGN, Fora da Política Não Há Salvação. Inscrevam nos nossos canais, apoiem. Quanto mais alcance a gente tiver, mais influências a gente vai ter no debate público, que é o nosso objetivo final. E, bem, Gisele, Couto e Nassif, até a próxima. Até a próxima, Tchau. gente. Até a Um próxima. abraço aí para Prazer. todo mundo. Abração.